Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um webinar Autodesk. Meu nome é Raul Arozzi, sou especialista técnico na Autodesk do Brasil para os produtos de manufatura. E o assunto do webinar de hoje é sobre fábrica digital. Muito bem, pessoal. Então, primeiro eu gostaria de comentar algumas coisas sobre a empresa e sobre o assunto de fábrica digital. Como todos sabem, a Autodesk é a empresa desenvolvedora do produto AutoCAD. E hoje, em todas as empresas que a gente tem contato com os nossos clientes sobre o assunto fábrica digital, a ferramenta que prevalece no trabalho de layout fabril continua sendo o AutoCAD. Entretanto, eu gosto sempre de comentar que a Autodesk pode ajudar muito além do AutoCAD quando o assunto é fábrica digital. Hoje a Autodesk conta com soluções para a parte de layout fabril, construção, fixações de dispositivos, MEP, sistemas de PLM e gestão de dados, chapas metálicas, processos de produção como softwares em CAM e assim por diante. Então hoje a divisão de manufatura ela consegue atender várias áreas do chão de fábrica, não somente com AutoCAD, mas sim com soluções dedicadas a cada tarefa ou atividade dentro da fábrica de vocês. Bom, quando a gente fala sobre fábrica digital, a Autodesk tem uma solução muito específica desenvolvida justamente para essa área, que se chama Factory Design Suite. E o Factory Design Suite ele foi desenvolvido para ajudar nos desafios diários de vocês. Vocês conhecem muito bem, são desafios relacionados à introdução de novos produtos, essa constante mudança de demanda de produção, cortes em despesas. A gente está vivendo hoje uma situação econômica complicada, então corte de despesas tem sido um assunto presente em conversas e notícias no país todo. Busca sempre por maior qualidade nos produtos e mudanças de fontes de matéria-prima, fornecedores e assim por diante. E esses são os desafios mais comuns, existem muitos outros. E a gente sabe que se a gente consegue atender essas mudanças de forma rápida e com menos erros, nós temos uma vantagem competitiva no mercado. E é pensando nisso que o Factory Design Suite foi desenvolvido. Bom, para quem se destina a solução Factory Design Suite? O Factory Design Suite ele não é uma ferramenta voltada para desenvolvimento de produto. Apesar dele possuir ferramentas que podem trabalhar com isso, ele é dedicado a um fluxo de trabalho voltado para operações, voltado para produção, principalmente. E aqui a gente tem uma ideia de como que a maioria das empresas hoje tem trabalhado com layout fabril. Basicamente, a ferramenta padrão para projeto de layout fabril é o AutoCAD. Na grande maioria das empresas que nós visitamos sobre o assunto, nós encontramos esse tipo de informação. É o layout 2D, é uma planta baixa da fábrica ou da área em questão da célula de trabalho e assim por diante. Por que é usado tanto o AutoCAD quando a gente fala sobre layout fabril? Hoje é comum a gente encontrar ferramentas de CAD 3D na área de engenharia de produto. E para aqueles que têm na empresa um desenvolvimento de produto que trabalha com 3D, provavelmente já ouviu falar que eu trabalho com grandes conjuntos, eu tenho dificuldade em ter tudo isso em 3D, o meu computador fica muito lento. Então, se a gente já encontra essa dificuldade para fazer o projeto de um equipamento em 3D, imagina ter o projeto de uma fábrica inteira em 3 dimensões. Eu vou precisar ter um super computador para trabalhar com isso, ou eu não vou conseguir fazer tudo em 3D. Então, por isso que o AutoCAD vem sendo a ferramenta mais utilizada hoje em atividades de layout fabril.
Porque basicamente nós temos o que ali? Nós temos linhas, nós temos blocos, nós não temos informações referentes às informações de criação de um modelo 3D. Eu tenho entidades 2D e por isso a gente consegue manipular, trabalhar com essa informação 2D de uma forma muito tranquila, sem precisar ter um supercomputador. E realmente tem funcionado. O 2D tem realmente ajudado nessas situações de layout fabril justamente pelo desempenho. Só que, apesar de ter as suas vantagens, o 2D nos traz algumas dificuldades também no projeto. Eu não consigo, por exemplo, identificar de forma fácil interferência entre componentes. Eu não consigo ter uma noção muito clara se eu tenho espaço suficiente para uma máquina que foi comprada recentemente, se eu vou ter problemas de altura entre um equipamento que eu estou fazendo a instalação e treliças, colunas, vigas da fábrica, canaletas, bandejamentos de fiação elétrica e assim por diante. Além do mais, o 2D ele não comunica de forma muito eficiente o estado atual da fábrica. Então, nós temos esse desenho 2D que vocês estão vendo na tela. Agora, se a gente for visualizar como é realmente a fábrica, nós temos essa percepção. Então, realmente, o 2D ele não representa a realidade de forma precisa. Então, por isso que a Factory Design Suite é uma ferramenta que busca unir as vantagens do 2D com as vantagens do 3D, contornando dificuldades de desempenho de computador e assim por diante, ou até mesmo a exigência de expertise de usuários numa ferramenta 3D. E vocês vão entender o que eu quero dizer com isso ao longo da apresentação. Muito bem. Então, pensando em fábrica digital, a nossa solução ela foi desenvolvida para atender 6 grandes etapas do fluxo de trabalho. O primeiro deles está relacionado aos processos. Então, hoje, com a solução Factory Design Suite, é possível fazer a definição de processos de manufatura, estudos, análises de produção. A segunda etapa é o planejamento do layout fabril, onde a gente começa a trabalhar com a disposição de máquinas, equipamentos e estações de trabalho dentro da minha área de atuação. A terceira parte é com relação ao projeto detalhado dessas estações de trabalho, desses equipamentos, da fábrica em si. Na sequência, nós temos a revisão desse projeto, então a possibilidade de validar todo o layout e disposição de equipamentos num ambiente virtual 3D, antes mesmo de começar a construção dessa fábrica. O objetivo também aqui é melhorar a comunicação entre diferentes departamentos ou até mesmo diferentes empresas, com fornecedores, clientes internos e externos. E presente em todas as etapas do processo, nós temos a gestão de dados. Então, ferramentas como Autodesk Vault, ele trabalha de forma 100% integrada com a informação gerada a partir do Factory Design Suite. Então, agora eu vou começar a entrar em mais detalhes de como a Factory Design Suite pode ajudar em cada uma dessas etapas que eu mencionei anteriormente. Então, a primeira delas que eu quero comentar com vocês é com relação à definição dos processos. Então, hoje é possível definir um fluxograma das etapas de produção da minha fábrica ou das estações de trabalho presentes na minha fábrica e eu fornecer dados do tipo volume de peças, a matéria-prima que chega em cada operação, qual é o tempo de setup de uma máquina ou de uma estação de trabalho, quanto tempo ela vai estar em processamento, qual é a parada programada de máquina, a cada X horas um determinado equipamento vai ter uma parada programada de 60 minutos para limpeza ou manutenção preventiva. Eu começo a alimentar a ferramenta com dados de processo, dados de produção, e a partir daí eu tenho como avaliar
num ambiente digital, como vai se dar essa produção. Se a fábrica, da forma como está sendo planejada, ou como ela já está em operação, ela vai atender uma ordem de produção nova, se eu vou precisar, se eu vou ter algum gargalo dentro do meu fluxo de produção, se eu preciso comprar um equipamento novo, se eu vou precisar trabalhar em terceiro turno, ou se eu vou precisar reduzir a minha produção e assim por diante. Então, a partir daí, nós temos como fazer esse planejamento, essa simulação de produção. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo de como, com um exemplo simples, de como que a gente trabalha nessas situações. Então, dentro da Factory Design Suite, existe uma ferramenta chamada Process Analysis 360. Como vocês podem ver aqui em cima, este é o nome da ferramenta, Process Analysis 360. Uma informação antes de continuar com o vídeo, o Process Analysis 360 ele possui uma versão que é gratuita. Então, qualquer empresa, qualquer pessoa pode fazer o download dessa ferramenta e pode utilizar fazendo login com uma conta do Autodesk 360, que também existe as versões gratuitas, e vocês podem fazer a grande parte do que vocês verão agora nesse vídeo. Então, para os que tiverem interesse, é só acessar autodesk.com e procurar pelo Process Analysis 360. Então, como ele funciona? Basicamente, eu posso desenhar o fluxograma de forma manual. Então, eu trago do menu da esquerda a minha fonte de material, as minhas estações, os meus processos, se eu preciso de algum buffer na minha linha, quais são os produtos, e começo a desenhar esse fluxograma. A outra alternativa é, se eu tenho no setor de métodos e processos, por exemplo, a produção, essas informações todas planilhadas, eu posso trazer um arquivo do Microsoft Excel, por exemplo, que já contenha todos esses dados, e a partir desta planilha, o Process Analysis vai desenhar o fluxograma. Então, existe uma formatação correta para isso. E a partir daí, nós temos, então, o fluxograma já desenhado a partir dos dados lidos da planilha. Então, nós temos aqui 3 fontes de material, 3 fontes de matéria-prima, um processo que vai trabalhar com essas 3 fontes, um outro processo com todas as suas propriedades, e aqui na direita nós temos o acesso a todas essas propriedades. E além disso, temos acesso também à biblioteca de ativos de fábrica, que a gente acaba utilizando no projeto. Então eu posso vincular componentes da biblioteca com cada etapa do processo. Então simplesmente arrasto para o meu fluxograma e ele vai assumir a identificação daquele equipamento. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente pode integrar esse fluxograma depois com o meu projeto no AutoCAD. Então aqui quando eu tenho já o fluxograma, eu posso apertar no play lá embaixo e eu consigo visualizar os materiais circulando entre cada um dos processos. Eu tenho o acompanhamento da capacidade produtiva de cada operação, então eu consigo identificar se ela está sobrecarregada ou se ela está sendo subutilizada, de uma forma muito simples e visual. E eu tenho acesso a todas as informações a qualquer momento da simulação. A partir daí eu posso acessar as propriedades de qualquer operação. E aqui nós temos então acesso a tempo de setup de máquina, tempo de processamento, quantidade mínima de produtos ou peças que eu preciso produzir para liberar para a estação seguinte. Então a ferramenta ela é muito criteriosa com relação aos dados. Uma vez que eu tenho todas as informações inseridas, eu consigo então executar essa simulação e gerar a partir daí alguns relatórios com gráfico gigante, utilização de cada estação, e visualização de uma linha de tempo de toda a minha linha. Uma vez que eu tenha concluído isso, eu posso exportar esse fluxograma em um formato DWG, onde eu posso integrar esse meu fluxograma ao projeto do layout da minha fábrica ou da minha célula de trabalho. Integrando assim o 2D e chegando então no resultado do objeto 3D, que eu vou comentar e entrar em mais detalhes na sequência.
Outro passo muito interessante que nós temos aqui, então, é a questão do planejamento do layout com o AutoCAD. A gente vê que o AutoCAD é a ferramenta mais utilizada nessa área e a gente não quis tirar os nossos clientes da zona de conforto de uma ferramenta tão conhecida no mercado. O que a gente acabou optando por fazer é, dentro da Factory Design Suite, nós otimizamos muitas atividades no AutoCAD no que diz respeito ao layout. Então, hoje, com recursos dedicados da Factory presentes no AutoCAD, nós temos então recursos como ativos de fábrica, componentes ligados em cadeia como transportadoras, seja terrestre, seja aéreo, esteira e assim por diante. Então, nós temos recursos muito automatizados para a criação desse tipo de componente, dos ativos em cadeia. Nós conseguimos também fazer uma análise do fluxo de material dentro do ambiente do AutoCAD, muito parecido com o que nós fizemos no Process Analysis, mas com a diferença de que aqui nós vamos fazer a simulação dentro do layout. Então, nós vamos considerar distâncias percorridas pela matéria-prima, vamos considerar o tempo e os métodos de transporte entre cada equipamento, cada estação, custos e energia consumida também para a produção em análise. Então, é interessante frisar aqui que antes de começar com o trabalho com o Factory, a gente consegue aproveitar todo o legado de layout feito no AutoCAD normal, no AutoCAD Standard, dentro do AutoCAD presente da Factory Design Suite. Então, a gente consegue, não precisa refazer todos os layouts, a gente consegue aproveitar todo esse legado e colocar a informação do Factory, toda essa inteligência de simulação, nos arquivos legados, arquivos antigos de layout. Então, entendendo um pouquinho como funciona o projeto de layout 2D no AutoCAD com o Factory. Então, aqui nós temos um layout simples de um pavilhão, onde nós temos algumas transportadoras de material. Vocês podem observar aqui na parte superior, né, no ribbon do AutoCAD, que nós temos uma aba dedicada a recursos do Factory. Então, o AutoCAD do Factory não é exatamente o mesmo AutoCAD que vocês compram de forma separada. Então, ele tem muito mais recursos voltados para layout fabril. E aqui na direita nós temos a nossa biblioteca de ativos de fábrica, que ela já vem, é uma biblioteca bem rica de componentes e que normalmente os usuários de Factory personalizam com seus ativos, seus equipamentos e assim por diante. Então aqui nós vamos fazer o quê? Vamos inserir algumas esteiras transportadoras. Percebam que essa é uma esteira em cadeia, então eu simplesmente desenho uma polilinha e o AutoCAD já vai popular essa polilinha com os segmentos das esteiras. Eu posso trabalhar com componentes de diferentes alturas, sem problemas, eu simplesmente arrasto da biblioteca para o meu layout. Essa é a proposta do Factory, é trabalhar da forma mais simples possível, trazendo agilidade no projeto do layout 2D. E uma vez que eu tenho isso, eu simplesmente sincronizo com o Inventor e nós vamos visualizar aí, então o projeto 3D com as esteiras que foram criadas lá no AutoCAD. Aqui é importante frisar que, na verdade, não existe mágica. O que acontece é que a biblioteca do Factory Design Suite, a biblioteca de ativos de fábrica, ela é comum tanto para o ambiente 3D do Inventor quanto para o ambiente 2D do AutoCAD. Então, se eu insiro um componente de biblioteca no AutoCAD, eu vou ter a representação em 2D. Uma vez que eu abra esse layout no ambiente 3D do Inventor, ele vai identificar que aquele componente é um componente de biblioteca, ele vai buscar o seu equivalente em 3 dimensões e já vai inserir no layout, então, a visualização 3D desse componente. E o inverso acontece também. Se eu faço uma alteração no projeto 3D, eu tenho como sincronizar de volta com o meu projeto, meu layout 2D, e quando eu abro esse DWG no AutoCAD, eu vou visualizar as alterações feitas no 3D refletidas no AutoCAD. Então, como eu havia comentado, nós temos a possibilidade de trabalhar com um projeto detalhado em 3D, porque o Inventor faz parte
da solução Factory Design Suite. E é um Inventor completo, nós temos todos os recursos de modelagem 3D do Inventor para componentes únicos, peças, chapas metálicas, modelagem de superfícies, montagem, simulações dinâmicas e assim por diante. Então, ele tem todos os recursos de um Inventor e, além disso, ele tem recursos dedicados ao Factory, da mesma forma que o AutoCAD também tem. Então, quando eu digo aqui que o projeto detalhado em 3D, é justamente isso. Eu posso trabalhar com os componentes de biblioteca, ou eu posso criar componentes novos. Eu tenho um equipamento na fábrica, é um equipamento antigo, o fabricante não existe mais, eu não consigo encontrar um modelo 3D daquela máquina, e eu preciso representar ela tanto em 2D quanto 3D. Vocês têm algumas opções aí. Vocês podem modelar esse equipamento em 3D de forma simplificada, porque para o layout eu não preciso ter um grau de detalhe muito grande, eu preciso ter basicamente as dimensões máximas do equipamento para posicionar ele e fazer estudos de layout. Ou se quiser detalhar, pode, fica a critério do usuário. Essa é uma opção. A outra alternativa seria ter esse modelo em nuvem de pontos. Hoje existe tecnologia de scanner 3D, a Autodesk mesmo possui tecnologias como 123D Cat, que a partir de fotos tiradas de um modelo, ele gera um modelo 3D em nuvem de pontos, e a gente pode trazer essa nuvem de pontos para dentro do meu projeto, do meu layout, e usar como referência a nuvem de pontos. Eu não preciso nem converter ele para superfície ou sólido para trabalhar com layout. Então existem várias opções aí para capturar o estado do as-built, seja da fábrica toda, seja da parte arquitetônica, ou seja de um equipamento. E é isso que eu quero mostrar com esse vídeo agora. Então aqui nós temos o layout, já aquele mesmo layout com 3D, a visualização no Inventor. Importante frisar aqui que todos os ativos de fábrica, eles podem ser inteligentes, eu não preciso ter um modelo 3D estático. Então, como vocês podem observar aqui, eu selecionei essa plataforma e aqui no canto inferior esquerdo eu tenho acesso a todas as propriedades e características que eu defini como acessíveis para o usuário quando eu criei esse componente, esse ativo de biblioteca. Então eu tenho controle de altura, eu tenho controle de degraus da escada, eu tenho controle de largura. Então, utilizando recursos do próprio Inventor, como iLogic, modelagem paramétrica, parâmetros de projeto, eu consigo deixar esses componentes, esses ativos de fábrica, muito mais inteligentes. Então, uma vez que eu inseri o layout, eu posso alterar esses parâmetros e visualizar o resultado da modificação feita aqui. Então, aqui neste caso, eu alterei a altura da plataforma para que não houvesse problema com o transporte. Aqui a gente seleciona um segmento da transportadora. Como ele é em cadeia, a gente altera um e essa alteração é refletida em todos os outros que estão conectados. Aqui a gente retirou um segmento para colocar um segmento novo para começar a carregar os componentes que saem daquela unidade. E assim a gente trabalha com os componentes 3D, com o layout da fábrica em 3D. Observem que em nenhum momento eu precisei selecionar um componente ou dizer, essa face é coincidente com aquela, essa outra face é paralela com esse outro componente. A gente não tem nada disso aqui. Na verdade, a gente pode usar esses recursos. Mas no caso, como a gente está trabalhando com layout fabril, basicamente a disposição dos equipamentos, todos eles são referenciados ao piso da fábrica. Então, a gente só precisa se preocupar com a disposição dele em 2D, em X e Y, porque em Z ele está referenciado ao piso. E aqui é a mesma coisa. Eu trago qualquer modelo 3D para um layout e ele já vai orientar esse componente com relação ao piso. A partir daí eu só preciso me preocupar com o posicionamento bidimensional desse equipamento. Então aqui é a mesma coisa, a gente está inserindo um componente, vamos só mudar a orientação dele e posicionar ele nos eixos X e Y. E assim a gente trabalha com o projeto detalhado já em 3D, com a possibilidade de sincronizar com o AutoCAD
E o nosso DWG de origem a gente consegue identificar esses novos componentes, esse novo detalhamento feito no 3D, disponível também no AutoCAD. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta da Renata com relação ao 123DCAT. A pergunta é se o 123DCAT gera um arquivo de nuvem de pontos. Sim, na verdade o que acontece é o seguinte, o 123DCAT ele tem aplicativos para dispositivos móveis, então para smartphones e tablets, que a gente pode gerar o modelo 3D, mas ele fica no dispositivo, eu não consigo exportar essa informação. E ele tem uma versão também para o computador, que a gente pode acessar via próprio browser. Essa versão que a gente instala no computador, essa versão ela tem alguns recursos que no aplicativo para dispositivo móvel a gente não tem. Por exemplo, a definição da escala do objeto, porque como é baseado em fotos, ele não sai na escala 1 por 1. Ele vai sair numa dimensão determinada a partir das fotos que a gente tira. Então, na aplicação instalada no computador, a gente consegue definir a escala correta para deixar o objeto no tamanho certo. E isso a gente consegue exportar em DWG. O que acontece é o seguinte, a gente não vai conseguir transformar esse objeto em sólido ou em superfície de forma automática. Para isso existem ferramentas que trabalham com nuvem de pontos e malhas que conseguem gerar, então, esse tipo de objeto. Mas no nosso caso, a gente não precisa ter o sólido ou a superfície para trabalhar no layout. Porque, por exemplo, uma atividade que a gente pode fazer com uma certa frequência em layouts é uma análise de interferências. E hoje o Factory traz a possibilidade de fazer análise de interferência entre sólidos, superfícies e nuvem de pontos. Então, se eu tenho um componente que está com interferência com a minha nuvem de pontos, ele vai identificar. Por isso que fica mais fácil a gente trabalhar dessa forma. Bom, seguindo aqui, a revisão de projetos robustos em 3D. Eu comentei logo no início a questão de que muitas empresas já têm alguma dificuldade em trabalhar com projeto de máquinas e equipamentos em 3D e que imagina então trabalhar com uma fábrica inteira. O legal do Factory é que nós temos alguns recursos dentro dele que são capazes de trabalhar com conjuntos bem robustos em 3 dimensões. Então, o que acontece é o seguinte, a gente vai trabalhar com o 2D e o 3D entre AutoCAD e Inventor, mas não necessariamente a gente precisa ter a montagem da fábrica toda no Inventor. A gente pode trabalhar com o conceito de submontagem, subconjuntos. Eu divido as seções da fábrica em diferentes subconjuntos e depois eu vou trazer esses subconjuntos para um ambiente único para fazer a compatibilização desse projeto. E a ferramenta que a gente utiliza aqui dentro da Factory Design Suite se chama Navisworks. O Navisworks é uma ferramenta que nós denominamos de agregadora de informação. A gente não vai criar nada dentro dele, a gente não vai editar nenhuma geometria, mas a gente vai trazer as geometrias, as informações prontas de outros softwares, inclusive softwares que não são da Autodesk, ele consegue trazer, e eu consigo visualizar toda essa informação num ambiente único. Inclusive fazer passeios virtuais, caminhar dentro da fábrica, subir e descer escadas, consigo sobrevoar algumas áreas, tudo isso de uma forma muito simples, sem trazendo um grande volume de informações em um computador comum de trabalho, um computador de projeto. Inclusive com alguns recursos de simulação 4D, com a sequência de instalação de equipamentos, eu consigo trazer um cronograma do Project ou do Primavera e associar as atividades do cronograma com modelos 3D e visualizar isso de forma virtual, à medida que o cronograma avança, como que deveria estar a instalação do equipamento ou a construção da obra. E eu consigo comparar visualmente, então, o que foi planejado com o que está sendo executado. Então, só para vocês entenderem um pouquinho isso, deixa eu mostrar para vocês como que funciona. Então, a parte de revisão de projetos robustos em 3D, a gente utiliza o recurso do Navisworks, que faz parte da Factory Design Suite.
E aqui a gente consegue trazer informações de diferentes disciplinas. Consigo trazer projetos de arquitetura, consigo trazer projetos de instalações, os equipamentos, independente do software que foi, cada etapa foi gerada. O legal do Factory é que, como eu estou baseado em um layout 2D do AutoCAD inicial para começar a sincronizar o projeto e trabalhar no 3D também, tanto a informação de AutoCAD, de Inventor, de Navisworks, todas elas utilizam a mesma origem de referência. Então, uma vez que eu começo a inserir os componentes no Navisworks, eles já estão na posição correta. Eu não preciso me preocupar em refazer o layout da fábrica toda aqui. Eu simplesmente insiro os modelos das diferentes ferramentas e ele já sai na origem correta. E esse vídeo aqui a gente vai visualizar a parte de cronograma. Então vocês podem visualizar aqui na parte inferior da tela o cronograma, muito parecido com o que a gente visualiza no Project ou no Primavera. A gente pode trazer as informações dessas duas soluções, ou se eu não tenho nenhuma dessas ferramentas, eu posso criar esse cronograma mesmo através do Factory Design Suite. Então, uma vez que eu crio o cronograma, defino os prazos, o tempo planejado de montagem ou construção de cada uma dessas etapas, a gente consegue visualizar esse cronograma, a evolução desse cronograma no modelo 3D. Neste caso, a gente vai visualizar a montagem de uma célula de soldagem por robôs, se eu não estou enganado. Então aqui a gente dá o play, vocês podem observar aqui no canto superior esquerdo que nós temos o dia da semana, a hora, dia, mês e ano, e um acompanhamento em dias corridos e semanas corridas. E aqui nós temos como que deveria estar, como foi planejada a montagem dessa célula de trabalho. Então, no dia 17, deveria estar assim. E a gente consegue ainda definir algumas cores, do tipo amarelo, chegada de material, posicionamento de equipamento temporário, verde é definitivo. E uma vez que eu tenho isso, eu posso fazer então um passeio virtual pelo meu projeto, com ângulos de visão, posicionamento em cima da plataforma. Consigo carregar aqui a nuvem de pontos com o estado atual da fábrica. Então, como vocês podem ver aqui, colunas e algumas instalações visíveis. Isso é uma nuvem de pontos que a gente traz direto do scanner 3D, trata essa nuvem de pontos para deixar só as informações que precisa num software que nós possuímos, que se chama Autodesk Recap, e a partir daí a gente traz a informação já tratada da nuvem de pontos para o ambiente de projeto. E aí a gente pode revisar, então, tanto o projeto 3D com a nuvem de pontos. Consigo fazer algumas animações para identificar, por exemplo, colisões. Neste caso, existe uma colisão entre aqueles componentes e a nuvem de pontos. A gente pode rodar um Clash Detective aqui para confirmar essa colisão. Ele identifica os componentes que estão com interferência, o que me permite voltar para o meu ambiente de projeto, fazer a alteração necessária, neste caso é a altura do componente, do ativo de fábrica. Então, simplesmente altero na característica dele a altura, volto para o meu ambiente compatibilizado, eu não preciso reimportar os arquivos, eu simplesmente dou um refresh no projeto, e eu já identifico ali então que aquela interferência ela já foi sanada, já foi corrigida, não existe mais aquela interferência. Então, através do Navisworks, nós temos então condições de trazer grandes projetos, volumes bem grandes de componentes tridimensionais num mesmo ambiente de projeto de forma bem tranquila. Ainda no que diz respeito à comunicação, nós temos, então, com a solução Factory Design Suite, nós temos a união de dois mundos, o melhor de dois mundos. Nós temos a informação ainda em 2D, então eu consigo a informação necessária para produção, para construção e definição de layout fabril, e nós temos a mesma informação em 3D de uma forma muito mais simples e rápida de trabalho. Eu não preciso ser
usuário avançado ou experiente numa ferramenta 3D como um Inventor para trabalhar com layout Fabril. O Factory justamente procura tornar mais simples a confecção do layout, mesmo no 3D. Então, usando como referência o piso, usando os conectores inteligentes para componentes como esteiras e assim por diante. E temos o 2D também. Então, no que diz respeito à comunicação, é muito mais claro fazer uma visualização como o Navisworks, um passeio virtual, num ambiente 3D e apresentar para o nosso cliente, seja um cliente interno ou externo, do que chegar com uma planta 2D e começar a tentar se localizar em o que, qual é essa máquina, se vai ficar um espaço apertado ou não entre os equipamentos. Então, essas são as vantagens que a gente tem trabalhando o 3D e de uma forma muito mais simples. Ainda falando sobre facilidade de comunicação, o Factory, como a gente trabalha com fábricas, layout de fábrica, muitas vezes é necessário que o projetista ou layoutista precise ir a campo, ir onde está sendo feita a montagem dos equipamentos, onde está sendo construído uma fábrica nova, e nem sempre ele tem a possibilidade de levar a sua estação de trabalho, seu computador, seu laptop, ou uma licença do Factory para fazer alguns ajustes ou começar a fazer alguns estudos já no campo. Então, para isso, existe um aplicativo para dispositivo móvel que se chama Factory Design Mobile, onde nós temos ali a conectividade via nuvem com a nossa estação de trabalho e a gente tem acesso à biblioteca de ativos de fábrica. E nós temos acesso também a recursos do AutoCAD 360 dentro desse Factory Design Mobile. Então, com um tablet, eu posso ir para a obra e começar a abrir o DWG, o 2D da parte civil ou da obra em questão, da montagem do equipamento em questão, e eu consigo, através desse tablet, começar a esboçar esse layout, como que vai ficar, já usando como referência o ambiente em que o usuário já está presente. Ele consegue esboçar esse layout, e como ele está conectado na nuvem, nós conseguimos sincronizar esse esboço, porque eu estou trabalhando num arquivo DWG no tablet. Então, como eu estou na nuvem, eu posso voltar para a minha estação de trabalho, abrir o meu Factory Design Suite, abrir esse DWG que eu comecei o trabalho no tablet e refinar o trabalho no computador, sincronizando com 3D no Inventor e assim por diante. Então, o Factory Design Mobile ele é free para qualquer cliente que tenha o Factory Design Suite e a gente consegue trabalhar de forma muito mais sincronizada e colaborativa através da nuvem, ou Autodesk, uma conta do Autodesk 360. E como eu havia comentado também logo no início, durante todas as etapas que eu mostrei agora para vocês, existe a presença ou a importância de fazer a gestão dos projetos de layout, a gestão dos dados gerados a partir do Factory Design Suite. Então, através de uma ferramenta como a Autodesk Vault, nós temos aí a possibilidade de organizar os nossos arquivos, organizar os nossos dados de projeto, rastrear projetos e informações através de características específicas do projeto e não somente do nome do arquivo. Então, posso buscar por nome de cliente, por projetista, por equipamento, por qualquer informação que esteja presente no projeto, pode ser uma informação possível de utilizar para fazer o rastreamento de projetos. Então, o Volt hoje, ele trabalha 100% integrado com as ferramentas Autodesk e com o Factory não é diferente. Então, ele entende essa associatividade entre o projeto 2D e o projeto 3D, entre AutoCAD e Inventor. Ele entende a associatividade e o vínculo dos projetos gerados em 2D e 3D com o modelo compatibilizado no Navisworks. Então, a gente consegue fazer todo o trabalho de segurança, inclusive da informação, através do Volt sem problema algum. Então, só frisando mais uma vez a questão de
ativos de fábrica, a gente pode trabalhar então com nuvem de pontos, seja ela num scanner 3D, de onde for, e a gente pode manter essa informação da mesma forma. A gente pode criar os ativos de fábrica de forma inteligente, ou seja, paramétricos, definindo quais são as características que mandam naquele componente, então altura, largura, se ele tem um opcional ou não, a cor dele ou não, se o motor vai ficar do lado esquerdo ou direito do equipamento e assim por diante. Então, já chegando próximo do fim aqui, só uma revisão das etapas que são atendidas pela solução Factory Design Suite. Então, nós passamos aqui pelo planejamento de processos, o planejamento do layout, o projeto detalhado 3D, a revisão do projeto em um ambiente para fazer a compatibilização de todas as disciplinas, que é o Navisworks, e trazendo projetos robustos de uma forma muito simples, a comunicação dessa informação e a gestão dos dados. Importante comentar aqui que a Factory Design Suite, como qualquer suite da Autodesk, ela é uma solução composta por uma série de ferramentas. Cada ferramenta tem a sua função dentro do fluxo de desenvolvimento do projeto. E nós temos diferentes níveis ou diferentes configurações dessas suítes. O Factory Design Suite ele possui 3 configurações. A primeira dela é a Standard, onde nós temos acesso a ferramentas como o AutoCAD, o AutoCAD Mechanical e o AutoCAD Architecture. Nós temos acesso ao Volt Basic, ao Showcase para visualização, ao Recap para trabalhar com a informação de scanners 3D, a nuvem de pontos, e o Factory Design Utilities, que são aqueles recursos para fazer análise de transporte, de produção dentro do ambiente do AutoCAD. Já na sua versão Premium, ele tem todos os recursos que estão na Standard, e além disso nós temos o ambiente 3D, que é o Inventor, o Navisworks e o 3ds Max Design. E aí, então aqui a gente já começa a entender um pouquinho como que a Factory Design Suite ela foi composta. A sua versão Standard, ela trabalha basicamente num ambiente 2D. Então, para aquelas empresas que precisam trabalhar com layout, mas não tem a necessidade imediata de trabalhar com 3D, somente o 2D, já pode começar a trabalhar com a Factory Design Suite Standard. A partir daí, as empresas que têm a necessidade ou vislumbram, anseiam trabalhar com modelos 3D da sua fábrica, já podem começar a trabalhar com a Factory Design Suite Premium. E já a versão Ultimate, a diferença é que tem tudo que a Premium tem, só que o Inventor passa a ser o Inventor Professional, onde nós temos alguns recursos como o ambiente de criação de tubulações, fiação e tubulação, seja rígido ou flexível. Tem a parte de simulação de análise de elementos finitos, e, entre outros ambientes. Nós temos aqui o Navisworks Manage, que é o Navisworks que possui o recurso de Clash Detective, que possui o recurso de simulação 4D com cronogramas. Então aqui na Premium não é possível fazer isso, só compatibilizar os arquivos e visualizar todos eles no ambiente 3D. Aqui a gente tem o Clash Detective e a simulação 4D. E o AutoCAD MEP, para quem precisa fazer o projeto também da parte hidráulica e elétrica da construção. Então, essas são as informações referentes ao Factory. Antes de abrir para perguntas, eu gostaria de trazer alguns lembretes para vocês. Então, importante frisar que a forma como você compra os seus softwares, ela está mudando. Então, a partir do dia 31 de janeiro de 2016, novas licenças permanentes da maioria dos nossos softwares individuais, eles não estarão mais disponíveis para compra, da forma com que vocês vêm comprando hoje, licenças permanentes. Nós estamos mudando o modelo de negócio para uma outra formatação. Mas aqueles clientes que continuam com as licenças permanentes, já têm licenças permanentes de produtos individuais, como o Maintenance Subscription ativo, isso não vai mudar para vocês. Vocês continuam
renovando, trabalhando com o Maintenance Subscription, e vocês continuam tendo a ferramenta de vocês da mesma forma. Então, lembrando, mais uma vez, a maioria dos nossos softwares individuais vai estar sendo mudado o modelo de negócio, não são todos. Então, para esclarecer, tirar dúvidas com relação a isso, vocês podem entrar em contato com o revendedor local de vocês. Mas hoje, o que é importante frisar é que vocês têm algumas opções. Vocês têm mais de uma opção, na verdade. Vocês podem ainda, este ano, adquirir licenças permanentes. Então, até o dia 31 de janeiro, todas elas estão disponíveis para compra de licença permanente, faz contrato de maintenance subscription e para vocês não vai mudar em nada. Ou vocês já podem buscar um novo modelo de negócio, que é através do Desktop Subscription, que é um acesso ao software com um valor de investimento inicial bem mais interessante do que a compra da licença permanente. Então, hoje, nós temos as duas modalidades. A forma de comercialização, como sempre foi, e a versão Desktop Subscription. Então, na modalidade de compra do software, a licença permanente, como vocês trabalham hoje. No modelo de contrato do uso do software, nós temos aí o modo Desktop Subscription e nós temos a modalidade do Cloud Service Subscription também disponível. Então, hoje, o que a Autodesk está fornecendo para os clientes são mais opções de acessar a nossa tecnologia, seja pela compra, o contrato de uso e assim por diante. Então, mais um lembrete aqui, nós temos uma promoção global da Autodesk, onde é possível economizar até 25% em softwares Desktop Subscription no contrato de uso anual. Então, para ter mais detalhes sobre quais são os produtos Autodesk que estão presentes nessa condição, vocês podem fazer contato com os nossos parceiros locais, ou economias de até 20% adquirindo novas licenças permanentes com Maintenance Subscription, tá? No contrato multianual de 3 anos. Então, por favor, os que tiverem interesse podem fazer contato com qualquer um de nossos parceiros, nossas revendas locais, eles vão poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao novo modelo de negócio da Autodesk. Outro lembrete muito importante, o Autodesk University Brasil 2015 ele já está com data confirmada, o site já está no ar. Então, o AU Brasil deste ano ele ocorrerá no dia 3 de setembro, no mesmo local do ano passado, no WTC Convention Center aqui em São Paulo. Então, serão mais de 50 palestras em diferentes áreas, com especialistas de cada área, tratando sobre como que eles utilizam a tecnologia Autodesk no seu dia a dia. Então, é um excelente momento para vocês aproveitarem para aprendizado, para networking com parceiros de negócios, para ter o contato com outros usuários da nossa tecnologia. E para todos os participantes dos webinars que a gente tem feito agora, nós temos descontos especiais na inscrição para o evento. Então, basta entrar em contato conosco, com os nossos parceiros, os nossos revendedores, e buscar mais informações. O site do AU também já está no ar, eu já vou mostrar o link dele. Então, vocês podem seguir o AU Brasil no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e acessar a página. Então, é importante frisar que o valor promocional para a inscrição no AU Brasil ele é válido até o dia 25 de julho. Tá bom, gente? Então, aqui alguns sites importantes. Site da Autodesk Brasil, o link com a lista das nossas revendas, o link para Autodesk no Facebook e o link do AU Brasil. Então, em breve vocês vão estar recebendo aí por e-mail o link, essa apresentação está sendo gravada, então vocês vão receber o link de acesso à gravação, vocês podem distribuir para algum colega que não participou do evento, não pode participar agora desse webinar, vocês podem compartilhar com eles essa apresentação. Eu gostaria de agradecer o tempo de todos, a participação de todos,
E se alguém tiver alguma pergunta agora, alguma dúvida, eu abro para pergunta, senão nós encerramos o webinar de hoje. Muito obrigado e um bom dia a todos.